Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Porque não há outro lugar, não há lugar melhor que estar na casa do Senhor. Glórias a Deus. Muito eu gosto desse hino, nós poderíamos estar em outro, qualquer lugar, mas a graça do Senhor nos atrai, a glória do Senhor nos atrai, amém, meus queridos irmãos? Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias, quem tem Bíblia, smartphone, em Lucas, a partir do capítulo 10. Culto de missões, nós vamos ver a missão, o que é a missão, por que das missões, quem pode fazer missões, amém, meus irmãos? Na base bíblica, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? E depois disso, designou o Senhor ainda 870, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande e em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiro no meio de lobos. Não levais bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudais pelo caminho. E que em qualquer casa que entrardes, dizei: primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repouse sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficar em casa, comendo e bebendo que tiveres, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andais de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos recebeis, comei do que puseres diante de ti. Curais os enfermos que lá houver, dizeis: é chegado-vos o reino de Deus. Mas se em qualquer cidade que entrardes e vos não recebeis, saindo na rua, dizeis: até o pó da vossa cidade nos apegou o pó, sacudiremos de vós. Saudais com tudo isso, já é chegado o reino de Deus a vós. Também tem aqui no 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Mas não vos alegreis, porque vos sois sujeitos aos espíritos. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito no céu. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui está a sua igreja, Senhor, a sua palavra foi lida, aqui está seu servo, Senhor. Usa, Senhor, conforme o teu querer, fale a tua igreja através da minha vida, que todo o meu eu caia, que o Senhor cresça na minha vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome. Missões, culto de missões. O que é missões? Missão ou missões é uma tarefa que é designada para alguma ou outras, ou uma ou mais pessoas concluírem. Nós podemos fazer um paralelo. Há pouco tempo, há poucos meses, houve no nosso país, no Rio Grande do Sul, uma grande enchente, e fizeram uma missão humanitária. Juntaram-se todos para levar mantimentos, água, comida, todo esse. Fizeram uma missão humanitária para ajudar. Também, no ano passado, então quer dizer que a missão é levar aqueles que necessitam as coisas. Eles tinham água, mas não poderiam beber. Não tinham comida. Mas a maior, perderam casas, perderam tudo. Mas a maior perda foi de vidas humanas. Perderam muitas pessoas morreram. Também podemos, isso é missão humanitária. Podemos falar também sobre missão, porque o que é missão? Missão é uma tarefa que temos que cumprir, eu ou você, ou algumas pessoas que vão cumprir. Podemos falar também de uma missão, que nós vemos muito em filme, missão militar, uma missão de resgate. Nós sabemos que há um ano atrás, Israel foi atacado pelos terroristas do Hamas. E mataram muitos. Israel repostou, atacou eles contra o Hamas. Mas acontece que tem reféns presos. Israel não ia mandar o exército, mas teve que tirar alguns
soldados para fazer a missão de resgatar. Missão também é um tipo de resgate. Aqui, nós lemos que o Senhor mandou 70, escolheu 70 dos seus discípulos. Então, se são discípulos, são aqueles que são discipulados. Para que nós possamos sair em uma missão, fazer uma missão, precisamos estar discipulados. Temos que estar cientes do que vamos fazer. Ele não podia mandar alguém sem estar preparado, porque ele nos alertou. Há muitos perigos. Missão não é só eu e você irmos a um país diferente. Há muitos perigos. E o inimigo vai repostar. Nós vimos aqui que ele falou, e depois disso designou o Senhor 70, mandou-os diante da sua face em 2 em 2. Isso quer dizer que missão não se faz sozinho. Em 2 em 2, porque se um cair, o outro sempre ajuda. Missão é assim. E ele também os alertou. E que eu mando-os como cordeiro em meio de lobos. Quer dizer que a missão não é fácil. Tem problemas, tem retaliação. E ele também alertou, grande verdade é a seara, mas em verdade é a seara, mas são poucos obreiros. O mundo, Jesus está falando aqui em parábola, a seara é o mundo, os obreiros somos nós. Mas a seara, como ele disse, é muito grande, mas são poucos os obreiros. Então, ele rogar ao Pai para que tenha mais obreiro para a colheita dessas pessoas que estão no mundo. Falar de missões também é falar do apóstolo Paulo, o grande missionário, o grande ele implantador de igrejas pelo mundo. Quem foi Paulo? Nós conhecemos conhecemos a história de Paulo de Tarso. Paulo era um perseguidor dos judeus, mas aprove Deus transformá-lo num grande missionário, amém? Deus primeiro pegou Paulo e transformou Paulo, tirou Paulo, que era perseguidor dos cristãos, para o evangelho, separou Paulo. Paulo fez 3 grandes missões pelo mundo, e as missões não são fáceis. Ele foi apedrejado, ele foi preso, ele houve naufrágio, foi mordido por uma serpente. Não é fácil, mas a missão é muito importante. Eu digo que eu sou fruto de um trabalho de missão. Minha esposa, antes de ser pastora, ela era missionária. Ela veio do Brasil como missionária para Portugal. Ela veio, como todos imigrantes, vêm para trabalhar. Mas ela tinha aquele projeto de missão na vida dela. E chegando lá em Portugal, ela começou a fazer missão. Abriu uma pequena célula. Missão se faz se você não é só aqueles que estão lá fora. Missão se faz na minha casa, na sua casa, quando eu e você abrimos uma célula para convidar o vizinho, convidar alguém diferente. Isso também é missão. Missão é com os pés do que vão, é com os joelhos do que dobram, e também é com aqueles que ofertam, como eu e você ofertamos na casa do Senhor, para que haja mantimento nas missões também. Então, é a importância da missão. Se ela poderia chegar em Portugal, trabalhar, fazer a vida dela, não abrir a célula, mas não, ela estava num sítio, numa casa, que tinha várias pessoas, tantos evangélicos como não, mas ela abriu e foi uma bênção. Muitos se converteram, muitos voltaram a Cristo, e eu estava perdido, retornei para o redil, graças a um trabalho de missão, para que possamos ver quão importante é a missão. Até o nosso Senhor Jesus, Deus mandou o seu Filho como uma missão. Qual foi a missão dele? Jesus disse, eu vim para o meu povo, para as ovelhas perdidas de Israel. Mas eles não quiseram Jesus, e ele falou, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, que são eu e você. Ele veio com uma missão, o nosso Senhor Deus veio com uma missão. Nasceu numa manjedoura, tão pobre. Jesus, nós não conhecemos a infância dele, a não ser quando aos 12 anos, que eles desceram para Jerusalém, para uma festa, que ele ficou lá, e procuraram ele, depois de 3 dias encontraram ele na casa do pai, e a sua mãe perguntou o que ele fazia lá, ele falou que estava cuidando das coisas do pai. Jesus foi um missionário também.
eu e você, nós podemos ser um missionário. Ficar na mesma casa, comendo e bebendo, do que tiverem, pois digo que digno é o obreiro do seu salário. Quando fazemos missões, muitas vezes vamos para países que não falamos a língua, países que têm uma cultura diferente, e todos aqueles que nos abriu a porta, seja o que for, não ficamos lá, não, que essa casa aqui é simples, vou procurar outro lugar. Não, ficamos naquele lugar que foi designado. Amém? Nós vemos muitas missões na África, muitas missões em lugares mais distantes, como o Nepal, como nós temos o nosso missionário Antenor. Mas muitas pessoas, às vezes, querem fazer missões em países, eu vou fazer missão na Suíça, não, meus queridos, aonde Deus designar. Você poderia falar comigo, pastor, mas com a internet agora, precisa fazer missões? É verdade, a internet chega a vários lugares, mas não chega a todos os lugares. Tem lugares, como na África, como eu falei, lugares que não chegam, não tem internet, porque não tem condições. Tem lugares que a internet chega, como os países comunistas, que são controlados. A palavra não consegue falar a palavra de Deus. E as pessoas, se pegarem com a Bíblia, são presas e muitas vezes mortas. Por isso que temos que ter missão. Missão é você se doar. Nós sabemos que não é fácil deixar a família, deixar tudo para fazer o ID do Senhor. Mas esse é o comando do Senhor. Ide por todo mundo e fazei discípulo. O objetivo da missão é fazer discípulo de todos os lados, meus queridos. Nós estamos num país berço de missionários, aqui em Inglaterra, berço de missionários e pregadores. O Evangelho nos alcançou no Brasil porque vários missionários foram para lá também, saíram dos seus países e foram para lá, vieram da Suécia, da Suécia, 2 suecos foram para o Brasil, não falavam a língua, mas tinham uma missão, aprenderam e pregaram o Evangelho. Por isso o Evangelho chegou, através deles, ao Brasil. E chegamos aqui. Nós somos imigrantes aqui, viemos trabalhar aqui e estamos fazendo a missão do Senhor. Abrimos aqui um trabalho para que nós possamos pregar para as pessoas que nós falamos português, seja português, africanos, ou angolanos, moçambicanos, todos aqueles que falam a nossa língua, para que possamos fazer a missão do Senhor, o ID do Senhor. Esse é o projeto da missão. Missão é isso, Senhor. É uma tarefa, é um projeto que o Senhor colocou no nosso coração para que possamos ir, fazer o ID dele, trabalhar com ele. O tema dessa palavra é: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Como alguém vai ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se não há quem pregue? Como é que um chinês, um indiano, na Índia ainda há igrejas evangélicas, mas na Índia há é dividido por castas. Se você nasceu numa casta, você é rico, é porque seu karma, você chegou naquela casta. Se você numa casta mais baixa, tem uma casta lá na Índia que faz trabalhos mais sujos, de limpeza, de tudo. Porque eles têm essa casta, eles nasceram e eles acham que aquilo é o karma deles, até que o Evangelho chegou. E quando o Evangelho chega, o que diz? Jesus diz: e conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é o Senhor, nós temos que levar essa verdade para Ele. Temos que abrir os olhos deles, que eles estão no escuro, porque eles precisam saciar a sede. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é a luz desse mundo. Por isso que precisam, na China, os chineses têm lugares que passam um ano numa fila para ler um versículo bíblico, porque é proibido a divulgação. Não pode, porque o Estado é totalitário, eles não deixam conhecer a verdade, porque a verdade liberta, a verdade é Cristo, não há outra verdade. Ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso, é muito difícil fazer missões. As pessoas, vão... Não, não é fácil, meu querido. Você tem que ter um chamado, uma disponibilidade para fazer missão e se preparar. Porque, como ele falou aqui, não é fácil fazer missão. Eles se alegraram, porque Jesus deu poder para eles expulsar demônios, para fazer curas. E eles estavam todos alegres. Quem não fica alegre, não é? Com o poder de batizar, tirar demônios, curar. Eles voltaram tudo. Ele falou, para que nós ficamos mais felizes por ter nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o maior prêmio. Paulo, como eu falei, foi um grande missionário, um grande pregador, orador, um dos maiores que tem na Bíblia. Mas Paulo, qual foi o prêmio de Paulo? Eu estive na Itália e vi a última morada de Paulo, uma masmorra no fundo, e ele não negou a fé. Eu não sei, quando eu desci aquela masmorra, eu imaginei um dos maiores pregadores, um dos maiores implantadores de igreja que já existiu, sozinho, todos abandonados, todos menos Jesus, o nosso Deus. E ele não negou a fé. Eu vi um filme que Paulo preso, e um centurião não entendia porque ele ainda estava pegado. Ele falou, por que você não larga isso? E ele falou, não. Mas eu não entendo você. Ele falou assim, pegou um pouco de água na mão e segurou assim, começou a escorrer. Ele falou assim, nós vivemos a vida toda tentando segurar isso, ela escorre por nossos dedos, que é a vida. Mas não vemos um oceano, que é a eternidade. Essa é a nossa eternidade, é a nossa casa. Nós estamos aqui passageiros. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías diz, começa assim, no ano que morreu o rei Uzias. Eu sempre, por que tem essa conotação? Eu ficava encafifado. Encafifado é uma palavra baiana, quer dizer, eu ficava assim, preocupado, mas por que tem essa referência? No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um bom rei, governou Israel muito bem, Israel estava tranquilo, porque tinha segurança, tinha alimentação, tinha tudo. Mas o homem é soberbo, e a soberba, Deus abate a soberba. Isaías relata que o rei Uzias era rei. Houve um rei que era profeta, que foi Saul. Saul foi rei e foi profeta. Quando o Samuel batizou, ele saiu profetizando. Ele era rei e profeta. Houve outro que era profeta e sacerdote, que era Samuel. Mas o único que é profeta, sacerdote e rei é o nosso rei, Senhor Jesus. Então Isaías descreve que ele disse que viu a glória do Senhor, eu vi o Senhor num alto sublime trono. Ele começa a descrever a grandeza do trono de Deus, dos querubins, dos serafins, e ele temeu. E ele diz, ai de mim, que sou homem de impuro lábio e moro com gente de lábios impuros. E viu uma voz dizendo, a quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui. O Senhor procura aqueles para enviar. E ele diz, eis-me aqui, tomara eu e você fazer isso. Mas não foi só assim. E ele ficou com medo, até que um anjo trouxe no Atenais uma brasa do Espírito, pôs nos lábios dele, que era impuro, e foi purificado. É assim que Deus faz. Primeiro, Ele tira o pecado do homem, Ele trata comigo, com você. Ele não manda eu e você... Não, primeiro você é capacitado. E o Isaías, o grande profeta Isaías, diz, eis-me aqui. E essa noite, não sei, ele procura alguém. Será que eu e você vamos dizer, eis-me aqui? Vamos deixar aqui em Inglaterra para ir à África, cuidar daqueles que precisam? Será que eu e você vamos ao Nepal,
Será que vocês vão usar a China, hein? Deixar nosso conforto aqui, libras, né? Uma vida tranquila, ir para lá por causa das almas perdidas? Será? Será se perguntar, se o Senhor perguntar, quem enviarei? Será que eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor? Será que nós falamos isso? Por isso que fazer missões não é, como eu falei, é você sair de um país para o outro, ir para o estrangeiro. Não, não. Fazer missão é mais do que isso. Fazer missão é o ide do Senhor. Porque tem muitos aí no mundo, ele diz aqui, grande é a seara é grande, mas os obreiros, aqueles que vão colher, são poucos. O que acontece com a seara? A seara ou com a plantação, seja o que for, ela tem que ser colhida. E se não tiver pessoa suficiente para colher, aquilo, o fruto, o trigo, aquilo estraga, perece. O mundo está perecendo por não conhecer a palavra da cruz. Quantos estão partindo sem conhecer Jesus? Quantos estão... Essa nação, como eu falei, foi berço de tantos pregadores. Nós saímos nas ruas e quando fala de Jesus, eu vejo algumas pessoas, Deus tem levantado missionários, pessoas, missionário é aquele, eu e você, tudo que você faça, você prega uma palavra, entrega um folheto, você está fazendo uma missão. Eu vi os jovens pregando e passavam as pessoas balançando a cabeça, rindo, e eles pregando. Viam também um senhor que eu já vi há muitos anos aqui, ele está sempre ali no centro de Birmingham, pregando a palavra, pregando a tempo, fora de tempo. Ele está fazendo a missão dele. Ele é um João Batista, pregando no deserto. E muitos maneiam a cabeça. Esse mundo jaz no maligno. Louvado seja o teu nome. Aqui no livro de Romanos, capítulo 14, começa assim. Paulo aos Romanos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sem pregação não há conversão. E para pregar, alguém tem que pregar, alguém tem que ir. Aqui no 15 diz, quão formosos os pés do que anuncia a paz e os que anunciam coisas boas. As coisas boas são as boas novas. As coisas boas são que Cristo é a salvação. As coisas boas são que nós vamos morar com Ele. As coisas boas é que Ele disse que vai voltar para nos buscar. Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem, promete, mas o homem é falho. Aí, às vezes, nós somos circunstanciais. Você pode me prometer alguma coisa, olha, eu te prometo um emprego, mas, de repente, você até perde o emprego. Você pode me prometer, olha, eu preciso de dinheiro, você pode me prometer, mas ver a circunstância, você não tem. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Falar sobre missões é falar, como eu falei, sobre o desejo do Senhor, que é alcançar todos. O nosso Senhor Jesus não veio morrer só por um, veio morrer por todos. O nosso Deus, o nosso Senhor, dono de todo ouro e toda prata. Aqui nessa terra ele tinha tudo emprestado. Quando ele nasceu, colocaram numa manjedoura. Não era dele aquela manjedoura. Quando ele entrou em Jerusalém, montado num burrinho, também o burrinho não era dele, era emprestado. Quando ele foi fazer a última ceia, aquele local que ele estava com seus discípulos, não era dele, era emprestado. Até na sua morte, quando ele morreu naquela cruz, aquela cruz não era dele, era minha, era sua. Aquela cruz não era dele. E ele se entregou por mim e por você. Que amor é esse? Tem um louvor que fala, mas que amor é esse, né?
às vezes, não entendemos como Jesus nos amou, como pôde entregar seu filho para morrer por nós, pecadores, inimigo dele. Ninguém, em sã consciência, faria isso. Eu não faria. Quem faria isso? Entregar alguém, não é o seu filho, é o seu único filho, por amor a mim e você. Nós somos a resposta do Senhor ao Pai. Nós somos do seu rebanho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque fazer missões parece romântico, mas não é fácil fazer missões. Nós temos que orar por aqueles que estão na frente da batalha, que são os missionários. Orar. Temos que ajudá-los de qualquer forma, porque precisam, eles estão nos países, estão fazendo. Muitas vezes vão para lá, que agora eu acho que o Antenor é o segundo, né? Tinha lá o outro. Tinha o Pedro. Pedro começou a obra. O Antenor está concluindo. Como o Paulo falou, Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. Não é eu nem você que vão fazer. A obra é dele. A obra é dele. Quando ele manda, ele nos capacita. Quem sou eu? Nada. Sei falar muitas coisas, mas é a capacidade dele, a misericórdia dele. É pela misericórdia dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sei de onde vim. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Amém, meus queridos? Que possamos refletir essa noite. Quem pregará? Quem ouvirá se não há quem pregue? Como alguém vai se converter ao Senhor Jesus se você trabalha com uma pessoa do seu lado, você nunca falou que é crente, nunca falou de Jesus para ele? Como ele vai vir? Ah, mas que ele é muçulmano, que é isso? Mas numa conversa de amigos falando, eu trabalhei com um amigo muçulmano e ele quis saber de Jesus. Ele primeiro não entendia como era 3, porque, como você fala, esse Deus seu é 3. Aí eu comecei a falar, eu não sei falar inglês, não deu para. Mas ele teve curiosidade sobre Jesus, ele perguntou como é que eu conheço Jesus. Eu falei, olha, vai no quarto, ajoelha e fala, Jesus, se você é real, eu quero te conhecer. Ele falou, e como ele vai fazer? Eu falei, não sei. Quando? Também não sei. É do jeito dele. Se você quer conhecer ele. Ele falou, mas eu não entendo. Eu falei, se você quiser de verdadeiramente conhecer quem é Jesus, clame a ele, peça a ele. Ele, de um jeito ou do outro, ele vai. Então, tem pessoas que querem saber, têm conhecimento, mas é complicado, porque eles foram criados naquilo, mas eles querem saber que Deus é esse que nós falamos, que nós, não é? Um Deus tão invisível, mas real, né? Engraçado, invisível, mas real, né? Está dentro de nós, todos os dias. Ele disse que não estaria conosco todos os dias. Às vezes eu fico perguntando, meu Deus, realmente, quando nós estamos no mundo, achamos que é loucura, o evangelho é loucura para os homens. Porque como é que pode? Mas o evangelho é a palavra do Senhor, amém, meus queridos irmãos? Que possamos refletir, né, sobre as missões e sobre como somos privilegiados, meus queridos. Tantas pessoas, milhões e milhões. A China tem 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas conhecem o evangelho na China? A Índia tem mais quase 1 bilhão. Quantas pessoas foram alcançadas? Quem enviarei? Hein? Amém, meu querido? Gostaria que a igreja ficasse de pé, amém? Glória a Deus. Amém.